Muito se fala de um plano de um governo oculto, né? E acho que o melhor para nós que estamos despertando no nosso processo de autoconhecimento é entender como que está acontecendo o jogo para a gente entender as regras e poder jogar da maneira como a gente imagina ser o correto, né? Legal. Mas existe esse governo oculto. Então, o que seria esse plano de governo oculto existente no mundo hoje em dia? Acho que a principal dificuldade de se conversar sobre governo oculto é definir o que é o governo oculto. Porque a gente trata esse assunto, principalmente quem está escutando pela primeira vez, como algo caricato. E acaba descartando por não entender o conceito de governo oculto. Governo oculto não é algo que nós temos uma mão escondida que está, sabe, a gente utiliza muito metáfora e utiliza algumas histórias para definir o que é um governo oculto, mas fica mais interessante, pelo menos na minha mente, de você entender o que seria esse governo. Vamos tirar o oculto, então. O que seria esse governo mundial? Uhum. Se a gente olha o resultado, vai de trás para frente, não tenta procurar, então quem é esse governo? Quem que governa? Não, vai no resultado. Começa a observar as coisas que acontecem na ponta. Então começa a observar quais são as discussões políticas que acontecem numa eleição no Brasil. É um partido dito de esquerda, brigando com um partido de direita, dito de direita, 2 candidatos e o povo polarizado, certo? Uhum. Certo. Observa as eleições dos Estados Unidos. É um partido dito de direita, brigando com um partido dito de esquerda, com 2 candidatos polarizados na população, certo? Certo. Exatamente. Vou encurtar a história. O Canadá é igual, a França é igual, o Portugal é igual, a Espanha é igual, a Alemanha é igual, a Inglaterra é igual. Peraí. Qual que é a probabilidade da mesma coisa estar acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo? É claro, mas não são todos os países. É claro que não, né? A gente tem os lugares com as ditaduras, tem os lugares com poucos, mas estamos falando, né? A gente vai excluir a Rússia, a China disso, obviamente. Mas também podemos observar o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China. Então, a minha ideia, primeiro, assim, começa simples. Começa a observar quais são as discussões, a forma que a coisa acontece. E depois começa a ver quando movimentos mundiais começam a acontecer e como eles são propagados e divulgados nessas mesmas localidades. Então, a gente está passando pelo conflito Israel e Irã agora. Está super recente, legal. Então, começa a observar como isso é divulgado nesses mesmos países. Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Você vai perceber que tem uma similaridade na comunicação, na periodicidade que você divulga, como você divulga, nos textos jornalísticos. A gente tem diversos vídeos lá no canal, nos cursos, nas palestras, que a gente mostra a mesma notícia sendo divulgada com o mesmo texto em locais diferentes. A gente fala assim, poxa, qual que é a probabilidade disso acontecer? Diversos veículos divulgarem sobre o mesmo assunto da mesma forma. Uhum. Isso prova que tem um governo? Não, eu tô tentando incentivar o questionamento. Questione. Para analisar. Analisa. Analisar na ponta. Começa a analisar. Uma outra forma, que tem desde o primeiro livro, desde o primeiro curso, desde os primeiros vídeos, é o famoso follow the money no inglês. Então, siga o dinheiro, escolhe uma empresa. Se você quiser escolher a padaria da esquina, não tem problema. Fica mais fácil se você escolher uma multinacional. Você vai chegar mais rápido no resultado final. Mas se você escolher um negócio local ou familiar, vai dentro dos fornecedores. Então, quem fornece a farinha da padaria, não tem problema. Você pode ir por esse caminho. Uhum. Mas se for para uma multinacional, começa assim. Quem é o dono dessa multinacional? Provavelmente uma sociedade anônima que você tem acionistas majoritários. Você vai ver que acionistas majoritários você tem grupo de empresa. Tá bom, pega o grupo de empresa que tem a maior ação dessa empresa. Quem é o dono desse grupo? Provavelmente um outro grupo, um grupo de investidores, e vai seguindo o dinheiro. Quem que é o dono do dono, tá? Uhum. Se você fizer isso para qualquer segmento, você vai começar a achar grupos, os mesmos grupos, são donos de diversas multinacionais no mundo inteiro, de segmentos completamente diferentes.
Então você vai ver que para você controlar um segmento ou para você controlar a economia, eu não preciso de controlar milhões de pessoas. Eu preciso de poucas empresas, e aí a gente está falando de que sejam 50, 40, 30, 100 para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente tem, se não me falha a memória, 8 grandes grupos que controlam a indústria alimentícia no mundo. São 8 grupos. Nossa. Caramba. Então eu não preciso controlar as milhares de empresas alimentícias que existem no mundo. Eu controlo o topo. Que controlam as empresas de mídia também, são poucos. De mídia também é a mesma coisa. Começa a ver, pega segmentos. o mercado automotivo, começa a pegar farmacêutico, segue o dinheiro. Você vai ver que são poucas empresas, e se você for atrás dos nomes que a gente conhece, existem empresas que são empresas de investimento, que investem em diversos segmentos, que controlam diversos segmentos. Então, você vai ver aeronáutico, automobilístico, farmacêutico, alimentício, com a mesma empresa de acionista majoritário ou com uma grande participação dentro daquela empresa. Então, começa a pensar em governo e o oculto, porque você que não está vendo, porque está um dedo da sua cara. Entendi. Você que não está vendo, oculto para você, Uhum. porque não foi pesquisar. Se você pesquisar, não vai mais ser oculto. Entendi. Então, Oculto pra você. Para você. Eles não estão atrás. Ninguém está se escondendo. Você pode seguir o dinheiro. Ele está se escondendo assim, atrás de grandes nomes. E os donos, as pessoas que são os... tá bom, um grupo de investimento, tem pessoas investindo. Quem são essas pessoas? A gente tende a achar que é algum político famoso ou que é aquela pessoa que você... Não, você não sabe o nome dessas pessoas. Você não conhece. Se você conseguir um contrato social dessa empresa por um acaso, você não vai saber quem é aquele nome. Dificilmente você vai saber quem é aquele nome. Aí tá oculto, então. Aí eu vou oculto. Aí é quem entrou oculto. Uma mão oculta e tudo mais. Então, para ter controle do que acontece no mundo, eu preciso controlar o dinheiro, a economia, a questão das finanças, né? As narrativas. E aí, a partir daí, eu começo a controlar aí que cascateia. Aí eu vou controlar as narrativas eu vou direcionar com o que me traz mais dinheiro, que me traz mais poder, né? E dentro do dinheiro e do poder, aí a gente pode chegar à conclusão que quem tem a maior, vamos falar, maior chance de ser eleito nas campanhas no mundo é quem tem mais investimento, certo? E investimento vem da onde? Da onde que vem o dinheiro? Dessas empresas. Dos consumos das pessoas. Na ponta. Na ponta. Mas na causa lá, na raiz... Nas empresas. E as empresas vão eleger quem? Quem vai governar de acordo com o que interessa para essas empresas. Então, não precisa falar de extraterrestre, de espírito, de qualquer outra coisa, para começar a falar de governo oculto, e nem de uma grande conspiração de meia dúzia de pessoas que estão ali... que são conhecidas e querem... E que estão governando o mundo. Não é isso. Você pode analisar isso de uma forma econômica, de movimento de mercado, onde eu tenho... você estuda economia, onde você tem poucas empresas que dominam o mercado. Né? Oligarquias. Por exemplo. Então, e aí você tem, quando combina, não pode combinar preço, não sei. Então, o que acontece é que você tem um cartel dominando o mundo. Esse seria exatamente, o oligopólio. Então, esse seria o governo oculto. Um conjunto de empresas que dominam o mundo, porque eles investem em diversos segmentos. E quando que começou essa, olhando para o lado ali da polarização? Teve um período, porque sempre foi assim, ou teve alguma coisa que aconteceu com algum interesse de colocar metade dos países um contra os outros? Isso é uma coisa recente? E qual seria o interesse por trás disso? Essas coisas são cíclicas, né? A gente fala que o ser humano, ele evoluiu tecnologicamente. Está muito claro na nossa história, né? Mas moralmente e eticamente, nós somos os mesmos. A gente pode observar em qualquer período da história, costumo brincar com as pessoas, se o cancelamento da internet hoje não é o apedrejamento da época de Cristo. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Que agora a gente não tem mais pedra na mão, tem um celular. Né? Então a gente vai lá e cancela a pessoa. Antes a gente dava uma pedrada. A ética e o comportamento é o mesmo. É a tecnologia que você está usando para ferir o outro é que mudou.
Então, o nosso comportamento é cíclico. Dentro desse comportamento cíclico, a gente tem que entender qual o período em que a gente está vivendo, né? Essa questão da polaridade, ela sempre existiu de alguma forma, né? A gente sempre foi tendencioso a um radicalismo de alguma forma, mas ela é alimentada quando interessa. A frase dividir para conquistar é mais velha que andar para frente, né? Então, quando se precisa dividir a população, porque ela está se organizando de uma forma que não interessa para esses que estão no comando, então se eu preciso dividir, a melhor forma de dividir é você investir na polarização em cima do radicalismo, seja ele político, seja ele de ideologias. Né? O governo oculto faz muito isso. Ele não mexe só na questão econômica. A questão econômica é a base da manipulação, mas ele mexe na questão cultural e ideológica. Ele pega causas, e aí vamos tocar na ferida então um pouquinho? Vamos dar um exemplinho para doer um pouquinho a pele? Bora. Ele pega causas justas e deturpa, como um feminismo, onde as mulheres historicamente na história recente foram prejudicadas por políticas, certo? E costumes que foram inseridos, onde a mulher justamente resolve lutar pelo seu direito para votar, para ter salário igual e tudo mais. O que o governo oculto faz? O ódio aos homens. Ou seja, eu inverto. Uhum. Então, para o governo oculto não interessa, não é a igualdade. Não precisa, o discurso da igualdade que é bonito, bacana. Usa esse discurso que é real, que é isso, que pessoa que você vai parar alguém na rua e vai falar assim, não, homem tem que ganhar mais que a mulher porque é homem. Alguém vai concordar? Você interna. Hoje em dia internaria, né? Não, interna. Uma pessoa um livre pensador, alguém que realmente não está sendo manipulado pelo que está acontecendo, tá? Uhum. Porque se você falasse isso, sei lá, talvez há 60, 70 anos atrás, tá enraizado na sociedade. Sim. A gente tem comerciais, se pegar comerciais do começo do século passado, tem depreciando a mulher. Vocês devem ter visto isso. Isso é senso comum. Então, isso foi colocado também propositalmente, mas dá pra gente conversar sobre isso, nessa depreciação. Então, é natural que em algum momento isso comece a inverter num movimento natural, quando o chamado feminismo é criado e a mulher começa a ter um pouco de mais voz, então justo. Então, o que o governo oculto faz? Pega esse movimento e transforma. Para ter uma polaridade. Para ter uma polarização, para jogar um contra o outro. Por aí é o seguinte, se eu falar que é um absurdo uma mulher falar que o homem não presta, por exemplo, já tive amigas no Facebook falando nenhum homem não presta, nenhum homem é um bom pai. Eu falei, peraí, eu não sei com quem você está vivendo, mas me inclua fora dessa, porque eu sou o melhor pai que eu posso ser. Eu posso não ser um bom pai na visão de alguém, mas é o melhor que eu posso ser. Sim. Entendeu? A sua intenção é de ser um bom pai. Eu nunca tratei mulher de forma diferente. Por que você, por ser mulher, por que você está falando todos, você está me incluindo? Uhum. Tá certo isso? Tem alguma coisa que não está encaixando. Então é para realmente jogar uma pólvora contra o outro. É para jogar um contra o outro mesmo, para o negócio pegar, entendeu? E tem um objetivo final disso, né? Do dividir para conquistar, mais uma vez. Qual que é o propósito? Então fica mais fácil de controlar, né? Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil de controlar. Toda vez que a gente se organiza de alguma forma, ideologicamente, a coisa começa a ficar mais organizada em termos de mais informação, mais despertar da consciência. Ou seja, a gente começa a perceber mais o que está acontecendo, joga alguma preocupação em cima. Pode ser um conflito, pode ser uma crise econômica, pode ser uma coisa pontual dentro de um país cultural ou econômica, tanto faz. Se joga alguma coisa e, ultimamente, nesses últimos anos, visando essa polarização. Pelo período que a gente está vivendo. Tem um período interessante que a gente está vivendo, e aí pondo um pezinho no extrafísico, é um final de um ciclo experiencial que a gente está vivendo. A gente está no final de uma experiência. Não é amanhã, depois, o mundo vai acabar agora, não. Estamos falando aí de centenas de anos, mas
É um final de um ciclo. Seria a transição planetária? Conta um pouquinho mais pra gente. O que seria essa... Tem gente que fala transição planetária, então que também é uma expressão que acabou tomando uma conotação não tão interessante, porque quando se fala transição planetária, se leva normalmente para a questão então tudo vai melhorar, Terra 5D, Era de Ouro, mas baseado em quê? Baseado em quê que vai melhorar? Que alguém vai vir e vai falar melhorou? A partir de agora só ficam os bonzinhos e os ruinzinhos vão embora? Por que não fizeram antes, então? Vai esperar o quê? Por que deixou, então? Diversos questionamentos em cima disso. Mas a questão é ciclo experiencial. E fim de ciclo não quer dizer que o próximo vai ser melhor ou pior. É só um fim de ciclo. Uhum. Como tudo na vida. Como tudo. A Terra tem um ciclo físico, né? Da fisicalidade da Terra. Então, assim, será que vai acontecer uma nova era do gelo? É claro que vai. Já aconteceram diversas. Vai cair meteoro? É claro que vai. Quantos já não caíram na Terra? Vai ter tsunami? É claro que vai. Uhum. Quantos já não tiveram? E tantas outras coisas. O que não dá para falar é que todo dia vai acontecer uma tragédia, essa tragédia nunca chega. Já deve ter escutado isso, né? Sim. Né? Para guardar água, né? Vai para um bunker, comprar atum em lata, né? A gente escuta isso todo ano desde 1970. Então, isso também é proposital, né? Então, o dividir para conquistar, ele é segmentado, né? Esse que eu acabei de falar agora é o dividir para conquistar da espiritualidade, né? Compra água, o atum em lata, vai pro bunker, né? Ou a luz venceu também, né? Não vai nada, vamos vir aí te resgatar, senta e espera. Uhum. Essa parte da espiritualidade. Então, essa questão de fim de ciclo é o ciclo natural experiencial, não da Terra, da humanidade. E não quer dizer que todo mundo vai morrer e depois vai começar do zero. Do zero. Não é isso. É só um período, é uma era que termina e começa outra. Então, o fim dessa experienciação é um momento em que, alegoricamente, se você procurar na lei do Uno, por exemplo, fala da colheita, né? Se você procurar, então, nos textos da Bíblia, fala a separação do joio e do trigo. Então, é um período em que você tem a chance de sair da Terra pelo despertar consciencial. É um momento em que está mais propício a sair. Como? Tá? Ir para Seria? onde? Né? Ir para onde? Pra Como que fora. nós sairíamos? Despertando. Então, como que isso funciona? Uhum. Aí vamos entrar numa outra seara. Eu costumo dizer que o despertar da consciência é responder, ou tentar responder o máximo possível de duas perguntas. Quem somos e onde estamos? E nesse trabalho, nessa pesquisa, nessa procura de responder quem somos e onde estamos, a gente vai acabar respondendo outras questões. Porque muitas vezes a gente quer ter as nossas questões respondidas, mas a gente não sabe que pergunta fazer. Então o despertar, ele começa com procurar as perguntas. Que pergunta eu preciso saber? O que realmente eu quero saber, né? Então, dentro desse quem somos e aonde estamos, a gente vai começar a entender o que é o planeta Terra. Então, para entender, inclusive, você colocou, poxa, então é a transição planetária? Transição do que para o quê? Uhum. O que é o planeta? Aonde ele está? Para onde ele está indo? Por quê? Baseado em quê? Quais são as evidências? Qual que é o histórico? Para eu tentar entender o que está por vir. O mesmo serve para nós. Então, peraí, eu fui criado na Terra? É a minha primeira experiência? Se eu sei o que é o planeta Terra, eu vou descobrir que não. Já estou indo no final, mas ninguém começou a sua experiência aqui. Tá bom, então eu vim para cá. Eu vim para cá por quê? O que aconteceu para eu vir para cá? Eu escolhi vir para cá? Por que eu não lembro? Por que eu não tenho essa informação? Não, tem outras vidas ou essa é a única vida? Por que eu não lembro de outra vida? E tá cheio de resposta pronta. E eu não tô querendo dar mais uma resposta pronta. Eu tô querendo trazer as perguntas para que as pessoas pensem nessas respostas. Eu posso falar o que eu acho, que beira ao irrelevante, porque eu sou só mais uma pessoa dando a sua verdade. O importante é o que
Você conclui dessas perguntas. Quem é você? Por que você não lembra de quem você é? Mas não me dá uma resposta pronta do espiritismo ou de qualquer outra coisa que você escutou. Dá uma resposta do que você acredita por você. Por que que você não lembra quem você é? Tipo o véu do esquecimento que todo mundo fala. Isso seria uma resposta pronta. Uma resposta pronta. E aí vamos então, por que do véu do esquecimento? Então, provavelmente você já deve ter escutado dentro do espiritismo que a gente esquece porque a gente fez alguma besteira na outra vida e agora não é legal lembrar porque a gente tem que Melhorar para evoluir. melhorar para evoluir e tudo mais. Tá bom. Como que você vai pagar alguma coisa que você não lembra? Chegou a fatura do cartão, você fala, não comprei isso não. Como é que você vai pagar alguma coisa que você não lembra? Ah, mas e se você lembrasse que um filho seu te matou em outra vida? Eu concordo. Ia ficar estranho, não é? Uhum. Agora minha pergunta é, e se você lembrasse de tudo o que você já viveu desde a primeira encarnação, na segunda você repetiria as mesmas besteiras? Desde a primeira. E o entre vidas? Não é mais inteligente? Sim. Pelo menos na minha cabeça. Tá?